Então, gente, vamos receber com toda a honra, com toda forma que vocês podem ser recebidos agora. Casal de propósito, se apresenta aí, porque o pessoal pergunta, é casal, mas qual é o nome dele, né? Qual é o nome dela? Casal, é Então, se casal. apresenta aí, meu amigo. Já falei muito. Pessoal, boa noite, né? Bora pegar as mãos primeiro, né? Eu não sei como é que tá aí, não sei se tá frio, se tá quente. Aqui em Manaus só tem um clima, né? Na verdade tem dois, é o calor e o ar-condicionado, né? Então, assim, eu não sei como é que tá aí, mas bora aquecer, né? Bora aquecer o coração, bora aquecer a nossa mente, aquecer nosso espírito, porque hoje é um dia que Deus separou, né? Pra gente estar aqui numa sexta-feira. Em outros dias, eu principalmente estava me preparando para poder ir para a balada, né? E graças a Deus hoje houve uma transformação na minha vida em específico. Eita, 16 graus, delícia. Já já a gente está chegando aí para poder receber isso também, esse frio. Para ela é frio, né? Eu que sou do Rio, eu tô acostumado com outono, primavera, verão, inverno, enfim. Fala o teu nome. Mas vou falar meu nome, né? Muitas pessoas só conhecem a gente como casal de propósito, mas eu me chamo Marcelo e ela... Eu me chamo Calidiane, é por isso que a gente fala que é o casal, porque o meu nome é complicado, mas o dele não. Então a gente, assim, fiquem tranquilos que a gente não vai passar de 1h da manhã, tá bom, gente? Mas fiquem tranquilos, tá? Eu vou começar falando um pouquinho, gente, porque a gente preparou um slide, inclusive um slide bem pequenininho para apresentar para vocês sobre várias etapas importantes na nossa vida. Só que antes da gente começar a apresentar sobre ele, a gente precisa primeiro falar como nós éramos antes de nos unirmos, né? Eu sou Calidiane, eu sou formada, eu sou dentista, só que eu nunca atuei como dentista. Por quê? Escolha minha. Eu gosto da área da odontologia, só que eu nunca me vi sendo uma funcionária da odontologia, uma pessoa que trabalha diretamente cuidando de pessoas. Não que eu não goste de pessoas, eu amo pessoas. Só que não era isso que eu sentia que eu deveria fazer. E aí eu mudei minha rota. Ao invés de eu ser funcionária da odontologia, de dentista, né, estar atendendo uma cadeira, eu fui para a área comercial. E eu mergulhei no mundo de vendas por conta da odontologia. Eu fui a primeira dentista aqui no Amazonas a trabalhar como representante comercial na minha área. Né? E eu abri um leque para várias pessoas que estavam aqui em Manaus, que não sabiam como funcionava, que vinham me procurar, e assim foi surgindo a Calidiane empreendedora nesse ramo, nesse mundo de vendas, de conhecendo pessoas, de trabalhando com pessoas, de entendendo como é que funciona a prospecção ativa. Né? Tenho tido uma criação, né, que eu não tenho contato com os meus pais, e eles me ensinaram muito, me deram vários ensinamentos, e eu cresci na igreja, cresci evangélica, né, só que por um certo tempo, eu me distanciei de Deus, e foi nesse tempo que eu conheci o bendito, meu marido lindo, Marcelo, e o engraçado é que tudo que eu pedia numa pessoa, num esposo, num homem que eu queria para mim, que eu queria casar, mesmo estando um pouco distante de Deus, ele me deu em dobro. Ele me deu muito mais do que eu imaginava. Né? Não se gaba não, tá? Mas foi exatamente isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho um marido não exatamente do jeito que eu pedi, mas muito melhor do que eu pedi. E nós construímos a nossa relação baseado na comunicação, né? Conversando, entendendo como é que um funciona, até porque antes da gente começar a nossa relação, nós éramos amigos, né? Nós nos tornamos amigos, antes de tudo. Então, eu já conhecia os defeitos dele, já conhecia o que ele gostava, o que ele não gostava, a mesma coisa ele conhecia sobre mim, né? E agora eu já falei demais, vou deixar ele falar um pouquinho, para ele falar agora como é que era a história, a vida dele antes de me conhecer. Bom, gente, basicamente, né, eu também cresci num lar evangélico. Eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô, né? A minha mãe, ela trabalhava fora para poder gerar o recurso financeiro, enquanto a minha avó, ela dava a educação, minha avó e meu avô. Uma educação muito rígida, né, muito firme. Minha avó, ela né, praticamente um general. É aquele tipo de vó que me acordava às 5 da manhã falando que já era 8 horas, né? Tipo, acorda que já vai dar 8 horas já. E, tipo, era muito cedo, né? Comecei fazendo as coisas dentro de casa muito cedo, comecei a tendo disciplina muito cedo, e com 11 anos eu comecei a estudar para ser concursado, né, ser um militar. Estudei dos 11 até os meus 21 anos de idade. Fiz diversas provas, não passei, perdi
uma vaga, né, por chegar atrasado num teste físico, uma vez, quando eu tinha 19 anos, né, eu chorei demais, eu acreditava que era o meu sonho, que era aquilo que eu queria para mim, sendo que, na verdade, não era, né? Eu cresci ouvindo sobre estabilidade, eu cresci ouvindo sobre o concurso, eu cresci ouvindo sobre funcionalismo público, e eu cresci acreditando que isso era para mim, porque era o sonho da minha mãe, era o sonho do meu avô, e eu cresci acreditando que era para mim. Só que aquilo, de certa forma, me incomodava, mas eu achava que era besteira, né? E ao mesmo tempo que eu tive uma criação muito rígida, né, eu também cresci acreditando que eu era uma pessoa tímida, que era uma pessoa que não falava, que era uma pessoa muito introspectiva, e tudo isso foi sendo colocado à prova dentro da minha cabeça conforme eu fui crescendo, conforme eu fui me desenvolvendo, né? E conforme eu fui crescendo e fui desenvolvendo, eu descobri que eu tinha o talento para música, né, na igreja, né, eu cresci dentro da igreja, eu fui consagrado ao Ministério de Música na igreja, né, fui consagrado, eu tive várias promessas de Deus na minha vida, né, em relação à música, em relação à palavra, em relação a pessoas, e eu sempre me via como uma pessoa incapaz em relação a isso, né, e quando estava na adolescência, estudando para concurso, eu lia bastante livros sobre programação neurolinguística, sobre comportamento, porque a minha vontade, o meu desejo era, quando eu estivesse numa idade adulta, poder ajudar pessoas que tinham os mesmos problemas que eu na minha idade, na adolescência, na juventude. Então, eu desenvolvi esse desejo muito cedo, e eu comecei a pedir isso a Deus muito cedo, pedir sabedoria, pedir conhecimento, pedir entendimento, né, e estudando para ser militar, o tempo todo. Quando estava com 21 anos, eu passei, né, e aí eu não cheguei atrasado no teste físico, eu fui, fiz todas as etapas, estudei 2 anos em São Paulo, e quando surgiram as vagas, né, para eu escolher para onde eu iria, abriram 5 estados, né, São Paulo, que é mais próximo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Manaus e Maranhão. E como eu queria, né, cortar o cordão umbilical, eu escolhi Manaus, né, para ficar cada vez mais longe da minha família, não porque eu não amava, mas porque eu entendi que eu precisava cortar, né, de vez, para poder ter a minha vida, ter a minha liberdade e viver aquilo que eu acreditava para mim como liberdade, né. Eu escolhi Manaus, acreditando que foi por acaso, e quando eu vim para cá, eu também já estava mais afastado do que dentro, né, dos caminhos do Senhor, e a gente se conheceu numa balada, né. Agora, olha que curioso, ela ministrava na igreja, eu era ministro na minha antiga igreja, e a gente se encontrou onde? Numa balada, fora de um âmbito de igreja, né? Então, de onde veio o casal de propósito? Veio baseado justamente na nossa história, né? Antes da gente manifestar o interesse um no outro, né, a gente foi muito amigo, a gente é muito amigo, né, até hoje, e a nossa união ela foi proposital. A gente se uniu porque a gente quis, a gente se uniu porque a gente tinha coisas em comuns. Essa história de que os opostos se atraem, né, o Pablo até fala muito sobre isso, isso é um pouco contraditório, né, porque assim, imagina você junto de uma pessoa que está o tempo todo, né, indo contra aquilo que você fala, que você pensa e tal. Então, assim, geralmente não são os opostos que se atraem, né, os semelhantes se atraem. Quando você vê algo em comum numa pessoa, é aí que você se atrai por ela. Então, assim, a gente tem muita coisa em comum, né, a comunicação como base essencial, como pilar, né, de um casamento, é algo que a gente tem em comum, porque eu cresci ouvindo meus avós conversando muito, né, e a gente tem muito isso. Só que nas nossas criações, a gente também teve defeitos e erros que foram passados, né? E vocês vão entender um pouco da nossa história, onde esses defeitos aplicados em nós nos prejudicaram, né? Nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer, né? Não fizeram com maldade, mas a gente sabe que o bloqueio ele começa na infância, né? Essas travas elas vêm da infância. E se a gente não resolver isso na nossa vida adulta, isso pode atrapalhar a gente enquanto adulto, até o momento que a gente não consegue enxergar, entendeu? E eu pergunto para vocês, o que trouxe vocês aqui hoje? Né? O que fez com que a gente se conectasse? O que fez com que a gente estivesse juntos aqui hoje num mesmo propósito? Né? Muitos podem falar, é o digital, é o Pablo, é isso, é aquilo, é o Júnior. Mas, assim, dentro de nós, né, existe uma coisa chamada alma, né, que a gente não tem dimensão do que essa parte de nós é capaz. E isso é atrativo.
Então, quando a gente bate uma frequência, quando a gente exala uma energia, né, espiritual, uma energia almática, querendo ou não, a gente acaba se encontrando. Se atraindo. Né? Chega um momento da vida que a gente se converge, se atrai. E isso é para tudo. Todo tipo de relacionamento é assim. Você atrai aquilo que você precisa, você atrai aquilo que você é, né? Você atrai aquilo que você exala, e para amizade funciona assim, para relacionamentos funciona assim. Então, qual é a reflexão que a gente tira disso? Se eu quero atrair e exalar, né, pessoas que vão me levar para o próximo nível, eu preciso me preparar para esse próximo nível. Eu preciso estar nesse próximo nível. Eu preciso evoluir para alcançar esse próximo nível. Né? Só que, para a gente chegar a pensar desse jeito, como a gente pensa hoje, a gente sofreu. A gente quebrou a cara, a gente, como minha avó falava quando eu era criança, que eu fui uma criança, apesar de ser, né, uma infância bem rígida, eu era bastante agitado. Eu era aquela criança que brincava descalço no asfalto de 3 horas da tarde, aquele calor do Rio de Janeiro, né? Tipo, o meu pé era extremamente grosso porque eu jogava bola descalço. E assim, eu tive uma infância muito agitada. Então, assim, direto quando eu estava cometendo as minhas artes, né, a minha avó falava assim, deixa ele, quando ele estabacar a cara no chão, ele para. E acontecia isso. Aí quando eu caía, batia com a cara no chão, eu parava, de fato. Né? E para a gente chegar hoje com esse pensamento, a gente tem muito a evoluir ainda. Mas para a gente chegar nesse pensamento, né, do jeito que a gente está hoje, a gente quebrou muito a cara. A gente testou muito. Né? E a gente cometeu diversos erros. E a gente não se arrepende desses erros, porque foram justamente esses erros que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje, que fizeram a gente pensar como a gente pensa hoje. Se não fossem esses erros, hoje a gente não pensaria dessa forma. Então foi preciso isso. Né? E agora a gente vai começar a compartilhar, aí vocês só confirmem se vocês estão enxergando, né, para a gente começar a nossa apresentação. A gente escolheu 7 slides, né? Esse número é um número bem legal. Tá aparecendo aí para vocês, gente? Alguém pode ligar o áudio e falar, por gentileza, que a gente não consegue ver vocês. Sim, está aparecendo, pessoal. Eita. Decisões. Isso. Decisões que mudam sua rota. O que será isso na vida do casal, né? Acho que o Marcelo pode começar falando sobre isso, ele vai conseguir explanar bem melhor. Pode falar, amor. Por que a gente escolheu esse tema, né? Porque durante muito tempo nós não fomos pessoas de decisão, nós fomos pessoas de condições, né? A gente dava muitas desculpas, a gente inventava muita história para poder fazer aquilo que tinha que ser feito. E durante nossa vida a gente tomou muitas decisões, né? Muitas decisões acertadas, muitas decisões erradas, mas decisões que, de certa forma, modificaram o nosso caminho, modificaram a nossa rota e fizeram a gente chegar onde a gente chegou hoje. Né? A principal decisão que a gente tomou foi a respeito das nossas vidas profissionais. Né? Eu, como alguns sabem aqui, eu já fui militar, né? Eu fui concursado durante 7 anos, e a primeira grande decisão que eu tomei na minha vida foi deixar de ser militar. Né? E a minha esposa também tomou uma decisão profissional muito, muito importante na vida dela, mas foram decisões que fizeram a gente chegar. Né? E a gente vai falar algumas aqui ao longo do caminho, né, para vocês terem uma noção de como a nossa vida, de como a gente norteou a nossa vida até aqui, tá bom? Vamos lá. Tudo começou em agosto de 2018. Sabe aquelas histórias que começam assim? A nossa também foi exatamente desse jeito. Não poderia ser diferente. Em agosto de 2018, eu tinha finalizado a minha faculdade, eu estava me formando como dentista, né? Só que também nesse período que eu me formava, eu tive um problema de pedra na vesícula e precisei ficar operada. Precisei ser operada. E eu fui operada, logo depois que me formei, uma semana depois eu fui operada. E o Marcelo ainda era concursado, ainda era militar, trabalhava direitinho. E eu não tinha renda, até porque eu tinha acabado de me formar. E em agosto de 2018 foi um marco muito importante na nossa vida, porque teve um mês, olha só como os problemas e os bloqueios dos pais são carregados quando você não entende disso, né? Voltando um pouquinho, meus pais, até hoje, são pessoas que entendem que o empréstimo precisa ser para tapar buracos, entendeu? Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eles são viciados em pegar empréstimos. E olha que engraçado, Marcelo. Os meus avós também são dessa mesma forma, né? Tipo, eu cresci vendo
meu avô, na primeira dificuldade que aparecia, não era nenhuma dificuldade assim tão grande assim, né? Mas ele fazia o que podia fazer, e na primeira dificuldade que aparecia, ele pensava, vou pegar um empréstimo. Então ele pegava com o banco, pegava com a agiota, pegava com um monte de gente. E eu cresci vendo isso, né? Cresci sem essa educação financeira. Então, quando em agosto de 2018 surgiu essa primeira oportunidade, essa primeira dificuldade, na verdade, né? No dia 10, basicamente, a gente já estava com a conta zerada. Né? E a gente precisava de dinheiro, até porque ela tinha sido recém-operada, recém-formado, e a gente precisava da grana. E a gente não tinha nada no bolso, não tinha reserva de emergência. Nós não víamos solução, essa era a verdade. Isso. Nós não conseguíamos enxergar a solução que estava na nossa frente. Então, qual foi o primeiro pensamento quando a gente passou pela primeira crise, nossa crise financeira? Pegar empréstimo. Porque era exatamente isso que a gente tinha aprendido desde criança, né? Os hábitos dos nossos pais vieram para nós. Então, o que nós fizemos? Pegamos empréstimo. Mas só que não foi um empréstimo comum, porque, como eu já era viciado em pegar empréstimo, né, a minha margem de militar ela já estava toda comprometida. Então, o que aconteceu? Por falta de instrução, a gente vai buscar o recurso aonde? Na internet. Né? E na internet, a internet é maravilhosa, mas ela também é um terreno de muitos golpistas. Né? E a gente não tinha essa instrução e nem essa malícia nessa época de 2018. Então a gente foi atrás de a gente achou, né? E o cara, nessa época, era aquele tipo de empréstimo que o cara pedia um dinheiro adiantado. Né? E o que a gente fez no desespero? A gente pagou, né? Com uma merrequinha que a gente tinha, pegado anteriormente, né, numa instituição financeira no centro, a gente conseguiu pegar R$1.000, só que a gente precisava mais. Esses R$1.000 a gente deu de adiantamento para esse cara, para ele poder liberar o dinheiro que a gente precisava. E adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, gente, vocês estão pensando. A gente levou um golpe. Precisamos da grana, levamos um golpe. E aí, o que faz? Qual que é a solução? Né? No momento a gente não conseguia enxergar, a gente se desesperou. Ficou extremamente, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Não tem solução. Até que, passado um pouco de tempo, a gente ter se acalmado um pouquinho mais, a gente começou a enxergar soluções porque a gente não assistia TV, a gente quase não usava o nosso sofá da sala, a gente tinha uma mesa grande, onde só morávamos nós dois, num apartamento pequeno, que não tinha necessidade de ter uma mesa daquele jeito. A gente tinha comprado todos os nossos móveis pensando em muitas pessoas, só que nós éramos casados e tínhamos acabado de nos casar. Então, era muita coisa para um casal, que não tinha, inclusive a gente quase não recebia visitas em casa. Então, a gente começou a enxergar soluções em pequenas coisas. Vamos trocar os móveis da casa, né? Vamos vender e comprar móveis menores, onde nós podemos estar aconchegados, confortáveis, porém não há necessidade de ter móveis muito grandes. Primeira solução, começamos a vender alguns móveis que não usávamos e outros que a gente trocou para ser um menor, para justamente gerar o valor que a gente precisava. Dado que isso foi acontecendo no automático, né? A gente, mesmo desesperado, mesmo sabendo que precisava pagar conta, precisava pagar o aluguel, precisava comprar comida, a gente conseguiu encontrar uma solução no fundo do túnel, né? Abriu uma luzinha, né? E logo em seguida, depois que a gente passou por essa situação turbulenta, veio o final de 2018. O que era o final? Bom, nessa época a gente começou, né? Eu voltei e ela começou, e a gente começou junto a ler bastante, né? A gente começou a ler bastante livros sobre educação financeira, porque surgiu uma luz para a gente percebeu que a gente tinha essa deficiência. Então a gente começou a ler bastante livros. O primeiro livro foi Pai Rico, Pai Pobre, depois de Segredos da Mente Milionária, e a gente começou a ler um livro atrás do outro, final de 2018. Em paralelo a isso, a gente conheceu o mercado digital nessa época, né? E a gente conheceu o Pablo também nessa época. Conhecendo o Pablo, a gente conheceu o Ender, conheceu o Thiago Nigro, conheceu toda essa galera que parece que quando você começa a seguir todos eles aparecem para você, né? E a gente começou a consumir muito conteúdo desses caras. Só que a primeira decisão errada, a segunda, na verdade, né? Porque a primeira foi pegar esse empréstimo com o golpista. Mas a segunda decisão que a gente tomou, que foi uma decisão errada, foi que no mesmo período que a gente conheceu o mercado digital, a gente também conheceu o mercado financeiro, né? E eu sempre tive um perfil de risco muito arrojado. Muito alto. Né? Muito alto. E sempre gostei muito de estudar.
Então, o que aconteceu? A gente conheceu o mercado financeiro, o mercado digital, e o mercado financeiro foi um mercado que foi mais atrativo para mim naquela época, né? Particularmente o mercado de derivativos, que era o mercado futuro, de bolsa, e, no caso, mini índice e mini dólar, né? Então, eu comecei a estudar muito sobre aquilo, né? Porque eu fui seduzido, e a ganância também falou mais alto, né? Aquela promessa que todo mundo faz de ganhar dinheiro rápido e tal. Comecei a estudar muito sobre isso, e entrei de cabeça no mercado financeiro, sendo militar, né? Nessa época, já pairava na minha cabeça o desejo de sair, porque, na verdade, eu nunca quis ser. Quando eu já estava na escola, lá atrás, eu já senti o desejo de não ficar, porque eu percebi que aquilo ali não era para mim, por causa da minha representação pela liberdade. Eu sempre gostei da liberdade, eu sempre gostei de ter as minhas coisas, eu sempre gostei de pensar por si só, né? De trabalhar de um jeito mais livre, e eu fui levando com a barriga, fui levando até dar os 7 anos, né? E aí, nesse período, eu estudei muito sobre mercado financeiro. Estudei muito, fazia as operações. Quando eu estava no intervalo do almoço do trabalho, né? Era o período que eu mais fazia as operações. E a grande pergunta é, Marcelo, você ganhava ou perdia dinheiro? Gente, eu só perdi. Só perdi... para não falar que eu não ganhei, né? Em 5 dias de operações, se eu ganhasse um dia era muito. Mas, assim, a maioria dos dias eu perdia muito, porque, assim, tinha um pilar, né, do mercado financeiro que não estava resolvido em mim, que era a parte emocional. O meu emocional em relação ao financeiro estava todo destruído, todo abalado. E eu não entendi naquela época que eu precisava resolver isso. E eu fui estudando, eu achava que o meu problema era estudo, que o meu problema era técnica, né? E passou o ano de 2018, passou o ano de 2019, e eu estudando e perdendo, né? E também no final de 2018, vale ressaltar que, como eu tinha acabado de me formar, eu não queria trabalhar. Eu não queria trabalhar porque eu estava exausta, né, de tanto assunto que eu tinha aprendido, e eu estava escolhendo ainda se eu iria atuar ou se eu iria, de fato, entrar no empreendedorismo e montar uma clínica, ver o que eu poderia fazer. E no final de 2018 eu recebi uma proposta que iria abrir as portas para a minha carreira de representante comercial. E eu acabei aceitando, fiz a entrevista e passei, né? Então, em 2019, eu iniciei já trabalhando, né? Em 2018 eu fiz um treinamento, 2018 também a gente fez nossa lua de mel, que nós ainda não tínhamos feito, mesmo com todos esses problemas, a gente resolveu meter a cara na lua de mel. Nós estávamos pagando o ano todo, pagamos o ano todo no boleto essa lua de mel. E no final do ano a gente deixado um dinheirinho para justamente ir viajar, fomos para Fortaleza e tiramos o nosso período de férias, né, que o Marcelo tinha, eu tinha sempre, porque eu não trabalhava, e viajamos, e no início de 2019 eu já iniciei trabalhando numa empresa onde eu era representante comercial aqui no Amazonas. Pois é, né? Durante essa caminhada, a gente se deparou com diversas decisões, e a maioria delas foram decisões arriscadas, né? Decisões arrojadas. E nesse período de bolsa de valores, vida militar, representação comercial, a gente sentiu a necessidade de gerar uma outra fonte de renda. Foi quando a gente conheceu o mundo das vendas, né? E a gente começou a vender comida. A gente vendia empadão de pote, a gente vendia bolo de pote, a gente vendia, aqui o pessoal chama de din-din, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas é sacolé, chup-chup, aquele docinho que vem no saquinho. Isso. Né? A gente começou a vender basicamente tudo que a gente sabia fazer, né, de comida, porque a indústria alimentícia ela vende muito, né, o setor de alimentos. Então a gente vendia muito, né? Eu levava para o quartel, final de semana a gente vendia nos shoppings, né? E é engraçado que aqui a gente não pode vender no shopping. Tem um shopping chamado Manauara Shopping aqui. Só que esse shopping ele tem uma academia, né? Uma academia é uma companhia. Então o que a gente fazia? A gente colocava a bolsa térmica de empadão, isso final de semana, né, dentro de uma bolsa de academia. E a gente ia arrumado como se fosse para academia. Chegando lá, os seguranças eles não desconfiavam que a gente estava vendendo. Né? Mas de tanto a gente ir lá, as pessoas das lojas já conheciam a gente. Então, eles chamavam a gente, aí levava para dentro do provador, algumas lojas de roupa pequena, né? Aí eles escolhiam o empadão deles, o bolo de pote deles, o sacolé, né? E a gente ficou fazendo isso desse jeito, para justamente poder levantar uma grana, né? Que estava tapando o buraco, né? Do nosso salário, e gerar essa renda extra, né? Por que a gente colocou decisões arriscadas? Porque foi justamente
entre 2019 e 2020 que a gente decidiu, de fato, sair dos nossos empregos fixos, para justamente poder viver de venda, né, e viver dessa maluquice que foi o mercado financeiro. Como eu disse, o nosso perfil de risco, meu principalmente, sempre foi um perfil muito arrojado. Eu não tenho medo de me arriscar, não tenho medo de me jogar, não tenho mesmo, né? Eu sempre fui assim, desse jeito, e ela também é desse jeito. Então, duas pessoas num casamento que não tem medo de se jogar, né, ou pode dar algo muito bom, ou pode dar algo assim, muito arriscado, né? Mas a gente decidiu sair para justamente poder viver de vendas, né? Porque hoje quem sabe vender não passa necessidade, e para viver, né, dessa doideira que era o mercado financeiro. E quando foi no ano de 2020, né, basicamente em junho de 2020, eu saí do militarismo, peguei a minha rescisão de 7 anos, né, girava em torno de 70, 80 mil reais. E hoje, quando eu olho para esse número, eu fico assim, meu Deus, como eu fui burro. Mas assim, em relação ao valor, né, porque grande parte desse dinheiro foi torrado no mercado financeiro, né, em paralelo a isso, né, a nossa saída do militarismo, as dívidas foram aumentando, porque a gente não tinha disciplina financeira nenhuma, a gente não colocava em prática aquilo que a gente aprendia nos livros, e a gente era praticamente um devorador do dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro foi acabando, o dinheiro não entrava, né? Só entrava pouco em relação àquilo que a gente gastava, né? E a gente fazendo cursos e mais cursos para poder ficar melhor. Ela quis entrar também no mercado e foi pior ainda, porque eu perdia uma parte, ela perdia a outra. Aí eu ficava desesperado de um lado, ela ficava desesperada do outro, e a gente não via mais solução, não via mais saída, né? Até, né, nessa época, assistindo os vídeos do Pablo, né? Até a gente conhecer e assistir o La Casa Digital, que foi em 2021. Isso, em 2021... nós tomamos, o Marcelo falou que em 2020 ele tomou a decisão, em 2020 eu tomei a decisão de sair daquele antigo emprego que eu estava, né? Eu ganhava um salário fixo, mais o comissionamento das vendas que eu fazia, e eu pedi para sair, para ir para uma área comercial, onde eu só iria ganhar através da comissão. De fato, viver de vendas. E quando o Marcelo saiu, a gente tinha a rescisão dele, e eu trabalhava somente com comissionamento, né? E no primeiro mês que eu entrei, meu comissionamento foi lá embaixo, porque eu estava pegando aí no produto, estava entendendo como funcionava o mercado aqui em Manaus. Na verdade, o mercado em Manaus, eles não eram muito adeptos de pagar por um produto de qualidade, sim por um produto inferior, onde o preço era o que equivalia. Até eu me estabilizar, foi a partir do terceiro mês, e a gente só vivendo do valor que o Marcelo tinha recebido, e o valor que entrava do meu comissionamento ainda era baixo, porque eu estava ganhando o mercado ainda, e a partir do quinto, sexto mês, de fato, foi que começou a entrar um valor bom pelo plantio que eu fiz em relação aos 3 meses, né? Só que assim, como o Marcelo tinha saído, e ele não comentou sobre isso, mas se ele não tivesse saído, eu acredito que hoje eu não sei se o Marcelo estaria aqui com a gente, porque ele entrou numa fase de depressão. Só um momentinho, gente. É porque nessa época, gente, eu estudava demais e eu não entendia por que eu não conseguia. E a gente, quando está na ignorância, a gente geralmente gosta de colocar a culpa em Deus, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não estou conseguindo? Eu sempre fiz a minha parte, sempre fui muito estudioso. E eu comecei a ter uma vida muito desregrada em relação à minha saúde, né, também. Eu comecei a beber muito, eu comecei a me perder muito em relação a isso. E eu bebia segunda, eu bebia quarta. A desculpa inicial era para assistir jogo, né? Jogo do Flamengo, eu sou flamenguista, né? Hoje me curei dessa doença, graças a Deus. Não perco meu tempo mais com isso. Sim. Mas eu estava levando uma vida extremamente contrária àquilo que eu aprendi na minha criação familiar, né? Porque eu estudava muito, ia para a operação, perdia dinheiro. E aquilo me deixava desesperado, porque ao mesmo tempo que eu perdia, eu olhava a minha conta e eu via o dinheiro acabando, né? E a gente conheceu, nessa época, o Flávio Augusto também, né? A gente passou no processo seletivo da WhatsApp, a gente ignorou na época, porque a gente queria o dinheiro do mercado, né? Depois que passou isso, que a gente levou a sério essa questão das vendas, sim, a gente aprendeu muita técnica com ele, né? Técnica de vendas, os 7 passos, né, da venda. E em 2021 foi um ano que a gente saiu de Manaus, sim, né? Com daqueles 80 mil que a gente tinha, a gente pagou uma parte das dívidas que a gente tinha,
e a outra parte foi triturada no mercado e a gente foi para o Rio de Janeiro com 10 mil reais. Né? Aí hoje pensando, a gente sabia fazer tanta coisa e sabe até hoje, a gente sabia cozinhar e sabe até hoje, a gente poderia ter começado isso lá. Só que quando chegou no Rio de Janeiro, o que a gente queria? O que a gente pensava? Cara, a gente não quer que nossos familiares saibam que a gente está passando por isso. Né? Então, olha a cabeça de jirico, né, que a gente teve. Então, bora pegar o empréstimo, né, todo desastre, né, que passava pela nossa vida, a gente pensava em quê? Pegar um empréstimo para poder tapar um buraco. Né? Era uma cabeça que a gente tinha uma cabeça, assim, inexplicável. Né? Hábitos enraizados. E aí a gente pegou um, pegou dois, pegou três, para justamente poder ter tempo para aprender, para ficar bom e recuperar. Só que nada disso aconteceu. Né? Mesmo assim, a gente seguiu o nosso plano, a gente passou um tempo no Rio de Janeiro, depois disso a gente foi para Natal. Em Natal, que foi o ápice da minha vida, assim, de fato, eu me afundei, né? Eu pensava várias vezes em dormir, não acordar, porque, assim, eu dormia pensando nas dívidas, pensando no dinheiro que já estava acabando, pensando, meu Deus, eu preciso colocar alguma coisa aqui, eu preciso dar um jeito nisso, e, tipo, quando você está pensando muito nos problemas, você não tem cabeça para pensar em consequências, para pensar em soluções, né? E era assim que a gente estava desesperado, né? A cabeça totalmente travada, e a gente tinha visto La Casa, tinha feito PLD, mas assim, a nossa cabeça estava tão bagunçada, tão transtornada, que a nossa solução estava bem ali, né, que era o mercado digital, porque o PLD ele veio de um lançamento do La Casa Digital, e a solução estava logo ali, mas a gente estava com a cabeça cauterizada, com a cabeça totalmente fechada, né, e estava ali. E a gente foi para Natal, né, com esses 10 mil reais, esse dinheiro foi só acabando, até que eu tive a brilhante ideia, não falo brilhante, vocês vão entender, a brilhante ideia de fazer um processo seletivo para poder passar numa empresa que vendia máquinas de cartão, né? Porque eu ainda eu não sabia, eu precisava resolver uma treta que eu tinha comigo mesmo, eu não me conhecia direito. Então, vendendo essas máquinas na rua, porque o dinheiro já tinha acabado e eu tinha que levar dinheiro para casa, a gente estava em Natal, eu percebi que eu funciono bem quando eu estou diante de um produto que é um produto de excelência. Então, eu precisei de ir para a SLT nessa época, precisei ir para a rua vender, para poder enxergar, né, que a venda de fato era a solução, porque a gente acreditava, mas não vivia, e a venda era a solução, só que a gente ficava mais empolgado quando o produto era um produto bom. Por que eu percebi isso? Porque o produto que a gente vendia, que eu vendia, não era um produto bom. Né? Então eu falei com ela, amor, a gente está com esse curso aqui, está com esse PLD aqui. Bora enfiar a cara nisso, bora aprender de fato, que era para a gente ter feito isso em 2018, a gente não fez. Escolhe algumas profissões, eu vou escolher também algumas, e a gente vai estudar e vai aprender, vamos prospectar aqui em Natal e bora prestar serviço para esse pessoal. E aí começou a nossa jornada no digital. Né? Como eu tive eu sempre fui muito analítico, eu escolhi de cara tráfego, né? Eu escolhi brand, tráfego, escrita, copy e depois web design. Né? Mas primeiro, assim, eu estudei muito tráfego e branding, né, inicialmente. E paralelo ao meu trabalho, né, que eu tinha que ir para a rua para vender a maquininha de cartão, eu já estava começando a sondar com as pessoas das lojas se eles precisavam desses serviços. E eu comecei a perceber que a maioria não tinha. A maioria não tinha uma pessoa para gerir uma rede social, a maioria não sabia nem o que era tráfego, a maioria vendia naquele estilo de marketing antigo, sabe? Sem saber o que é branding, né? Porque branding é você vender sem vender, é você se oferecer de forma estratégica, as pessoas se interessarem naquilo que você está oferecendo. E eu percebi que aquilo ali era o caminho, de fato, né? E era um caminho, um oceano azul. Então a gente foi estudando, foi prospectando, a gente já tinha 3 pessoas interessadas lá em Natal, quando a gente recebeu a notícia, né, de que o pai dela estava muito mal, né, e está até hoje, de saúde, e eles pediram para a gente voltar para poder ajudar, né, porque não tinha condições, estava pesado demais e tal, né, e a gente voltou para poder ajudar, e foi quando a gente voltou no finalzinho de 2021, já com conhecimento do digital, e, né, já com uma outra mentalidade, uma outra cabeça, né, uma mentalidade de vou e colher no processo. Né? Eu vou fazer um trabalho aqui devagar, vou firmar minha base, não tenho pressa,
Nessa época também a gente começou a triturar, né, o livro de Provérbios, a gente lia uma vez, acabava e voltava. A gente leu, assim, já o livro de Provérbios mais de 20 vezes, e cada vez que a gente lê, é algo diferente, é algo novo. Né? Então a gente começou a transformar a nossa mentalidade, começou a transformar o nosso coração, começou a tirar os entulhos que estavam ali dentro, né? Começamos a resolver a questão das dívidas também, né? Porque assim que a gente chegou aqui em Manaus, na primeira semana, a gente fechou um contrato, né, de um lançamento com uma cooperativa de assistentes sociais, um lançamento presencial. 7 né? dias. A gente, na verdade, foram 6. 6 dias. Foram 6 dias que a gente precisava para poder lotar 50% do ambiente. A gente conseguiu colocar 75%. Então, a gente instalou, né, teve mais um instalo e percebeu, cara, de fato, é isso. É isso. Entendeu? É isso. E a gente já estava né, nessa fase muito conectado com Deus, né, com um coração muito sensível. Eu esqueci de avisar também que, por volta de outubro de 2021, eu deixei de beber, porque eu tinha feito o método IP junto com o PLD, né, e ali eu entendi várias coisas, eu entendi como a minha mentalidade funcionava, ela também entendeu, a gente foi desbloqueado em várias situações, né, e hoje eu já não bebo, já vai fazer 2 anos, né, e eu não sinto de fato nenhuma vontade com isso, na verdade, só de falar, embrulha o estômago, é um negócio assim, inexplicável, né, porque foi uma ressignificação que eu tive na minha vida. E o primeiro lançamento foi esse da Cooperativa de Assistências Sociais, em dezembro de 2021, quando a gente chegou aqui. E aí a gente começou a prospectar, né, vários clientes da área da odontologia, nutrição, pub, barbearia, estética automotiva. Nessa época também a gente conheceu, foi em 2022 que a gente conheceu o Júnior. Não, a gente conheceu você, Júnior, foi em 2021, certo? Final de 2021. Final de 2021. Final de 2021 que a gente conheceu. Foi justamente nessa época que a gente chegou aqui cuspindo fogo do digital. Né? A gente estava assim, estava voando, né? A nossa cabeça estava, porque a gente estava estudando muito, estava colocando muita coisa em prática, estava aprendendo muita coisa nova. Exatamente. E a gente recebeu diversas promessas nessa época, né? De pessoas que chegavam para a gente e falavam que a gente estava fazendo, que era para a gente continuar, não era para a gente parar, que a gente chegaria em lugares, né? Lugares longes e seríamos muito prósperos e que muitas pessoas não entenderiam, mas a gente saberia. Isso. E a gente cada vez mais, né? Enraizado nesse propósito. Isso. E pelo fato de eu ter sido representante comercial aqui em Manaus, eu consegui deixar como é que eu posso dizer? Uma reputação muito boa, né? Porque o que eu fiz e o que a gente faz até hoje, a gente faz com excelência. Então, até a venda, que era de um produto super básico, mas de alta qualidade, eu conseguia passar de uma forma onde os clientes conseguiam absorver melhor aquilo. E por conta disso, quando a gente volta para Manaus, a primeira coisa que eu pensei, vamos visitar os clientes que eu trabalhava antigamente. Né? Eu não vou apresentar agora mais um produto de odontologia, mas eu vou apresentar o meu serviço, o serviço que eu presto, o serviço que eu faço, e eu sei que eu faço com excelência. Então, independente de quem aceitar ou não, a gente vai conseguir fechar. E olha que engraçado, a gente foi num cliente, que inclusive mora bem próximo na casa dos meus pais, e até hoje a gente tem ele como cliente. É um cliente dentista. Há mais de um ano a gente já trabalha com ele com prestação de serviço, justamente pelo fato de eu ter prestado um serviço para ele há muito tempo atrás, e hoje a gente presta o nosso serviço, né, como pessoas do digital. E a gente foi, assim, conquistando alguns clientes. Através disso, a gente conseguiu outro cliente no Vieira Alves também, através da minha reputação, quando eu era representante comercial. E assim a gente foi conseguindo alguns clientes, né? Óbvio que o preço que a gente praticava aqui é um preço muito diferente de quem já morava aqui, já sabia como é que funcionava, até porque as pessoas que trabalham aqui, eu acho que o Júnior pode até fomentar depois mais isso melhor, que as pessoas que trabalham aqui, elas têm ainda a mente um pouco fechada, elas não prezam tanto por qualidade, elas gostam muito de quantidade, de preço, e a gente não trabalha assim, a gente trabalha com qualidade e excelência. Então, se a gente sabe o que a gente presta, a gente também se valoriza em relação a isso, né? E a gente iniciou assim, só que teve um período, né, do início do ano de 2022, que a gente batia muito na trave, né? O cliente quase fechava, mas a gente sentia também no coração que o cliente não ia fechar por conta do valor, e de fato, o cliente não fechava. Até que a gente começou, pelo fato de a gente ter feito muita dívida no passado, as dívidas começaram a bater na porta, porque a gente precisava ter grana para pagar essas dívidas. E a gente tinha pouco cliente do digital.
Então, abriu-se uma outra solução. Nós precisávamos fazer mais grana para conseguir pagar as dívidas que estavam batendo na porta. Então, nós iniciamos também além de estar no digital, nós também iniciamos nosso mundo nos docinhos, nos doces gourmets. O Júnior, inclusive, foi até um dos nossos revenda, uma das nossas revendas aqui em Manaus. A gente, com 3 meses trabalhando com doces gourmets, indo para a rua vender mesmo, na porta a porta, justamente para ter dinheiro diário, já que a gente já tinha dinheiro do digital, que era mensal, né? E tinha um valorzinho assim de vendas que eu tinha feito pela WhatsApp, de vendas por ligação. Tinha um valor também que caia na nossa conta por conta disso. E a gente precisava de um dinheiro diário para justamente conseguir pagar as dívidas. Então, a gente começou a vender os doces gourmets. E em 3 meses vendendo, todos os dias a gente saía na rua no sol de meio-dia, 1h da tarde, até mais ou menos umas 2h30 da tarde. Nós conseguimos vender todos os docinhos. A gente levava uma caixa assim com 100 doces, 100, 150. A gente vendia em 1 hora na rua. 1 hora. Às vezes não. Quando a gente já estava bem conhecido, a gente vendia em 15 minutos, 20 minutos no máximo, né? E aí a gente começou a abrir para revendas. Para não ter que ir para a rua todos os dias, a gente cobrava o valor abaixo, diferente do que a gente vendia, e as pessoas compravam de nós para revender nos locais. Em 8 meses trabalhando com docinhos, a gente conseguiu abrir mais 10 ou 12 revendas aqui em Manaus, né, em vários pontos da cidade, né, dos bairros daqui, e paramos. Por que a gente parou? Porque a gente sentiu a necessidade de focar só no digital, já que a gente já tinha um nome muito, muito grande dos docinhos, né? Uma marca muito boa, só que já não era mais isso que a gente queria, porque estava tomando muito nosso tempo. Os docinhos, a gente tinha que fazer, às vezes, até ficar de madrugada fazendo os doces, brigadeiro, no caso. Brigadeiro até de madrugada para acordar de manhã cedo, fazer todo o confeito, deixar bonitinho para de tarde eles estarem prontos para a gente vender. E a gente viu que estava começando a tomar muito nosso tempo em relação ao digital, que era o que a gente fazia. E estava fazendo, né? Então, a gente parou com os doces, parou de fabricar os docinhos, paramos com todas as revendas, paramos com tudo e falamos, não, vamos focar no digital. A gente já se aperfeiçoou, já comprou mais cursos, já entendeu como é que funciona, já tem cliente, a gente já está começando a receber indicação de outros clientes, a gente precisa trazer eles para nós. E o valor, obviamente, era muito maior, né? E não dava tanto trabalho. Então, a gente continuou tendo vários aprendizados em relação a tudo isso que a gente já contou para vocês, né? Pode falar. A gente, a partir de 2021, final de 2021, a gente começou o digital, a gente nunca mais parou, né? A gente acrescentou algumas outras rendas, porque a gente precisava realmente se esforçar para isso, né? Mas a gente nunca mais parou desde 2021, final de 2021, desde que a gente entendeu quem a gente era, e foi o que eu perguntei no início, né? O que trouxe a gente até aqui? A gente pode falar que foi o digital, a gente pode falar que foi o Pablo, foi o Júnior, mas na verdade, quando você faz... Vitamina que vocês usam aí? Oi? É que a vitamina que vocês usam para fazer tudo isso aí? Rapaz, assim, eu tenho umas receitas de chá que a minha avó me passou, né? Tipo limão, gengibre, alho. Tem uma vitamina que a gente toma aqui também, tomava mais no Nordeste, que era aquela com amendoim, não sei se você já ouviu falar, amendoim, pó de guaraná, né? Leite, catuaba, ginseng. Esse negócio a gente gostava de tomar bastante isso, né? Mas assim, café preto, sem açúcar, eu tomo desde os 16 anos, né? Que eu gostava de tomar para estudar. Ela começou a tomar depois que a gente se casou. Mas hoje, o que nos move, né, é justamente utilizar o digital como uma ponte para chegar até as pessoas, né? Porque assim, diversas vezes, né, a gente fazendo uma apresentação presencialmente falando, as pessoas elas falavam para a gente, vocês têm algo diferente, né? E quando a gente menos percebia, até mesmo com os nossos clientes, a gente estava falando sobre relacionamento, estava falando sobre reino, estava falando sobre diversas coisas que a gente já passou e superou. E o digital, ele é só uma ponte, ele é só um meio, né? Mas no fim das contas, o que nos une, de fato, é o reino, né? É o chamado, é aquilo que Deus tem para a gente, é levar a excelência dele, é levar a palavra dele, né? E o aprendizado que a gente tira de tudo isso né, no nosso caso, se arrisque à vontade, mas
calcule tudo. Não fique no erro, né? Não fique no erro, isso. Não erre várias vezes, né? Porque a gente errou a mesma coisa. Não, erre várias vezes, mas em coisas isso, diferentes. Coisa diferente. Não fique no mesmo erro, né? Você errou uma vez, aprendeu, pega de aprendizado, muda a rota. Entendeu? Que é através disso que você vai conseguir ter você vai conseguir enxergar a solução, né? Muitas vezes a gente se trava por estar num problema muito grande, mas às vezes o problema é tão pequeno que você não consegue enxergar uma solução, né? Às vezes é uma coisa simples, que você precisa abrir mão e você não quer abrir mão, você quer continuar com aquilo, mesmo que isso te machuque, mesmo que isso te magoe, mesmo que isso tire o seu tempo, a sua vida, mas você não quer fazer isso por medo, né? E a gente já é muito mal aberto em relação a isso, a gente se arrisca mesmo, a gente vai para cima, até porque a gente entende que se alguém fez, a gente também pode fazer, e se ninguém fez, nós podemos ser os primeiros a fazer, né? É do lado. Isso. E a gente leva isso de aprendizado para a nossa vida e vai continuar levando, até porque se a gente errou uma vez, a gente sabe que a gente vai trocar, obviamente, o erro, mas a gente não vai parar de errar, porque a gente tem coisas novas para aprender, e nem sempre tudo aquilo que é novo você vai entender de cara. Às vezes vai ser necessário quebrar a cara um pouquinho, às vezes vai ser necessário você reaprender, se ressignificar, se reconfigurar para mudar a rota e continuar seguindo a rota. E é assim que a gente tem feito na nossa vida. É porque, na verdade, a gente não é configurado para errar, né? A gente é configurado para sempre estar acertando. Inclusive, até o padrão escolar, né, é um padrão elaborado por notas, né? Então, assim, a gente vem com isso, com esse peso, com esse fardo, desde a infância. Então, quando a gente fala de erro, a gente sente até, assim, algo no coração. Meu Deus, eu errei. Sendo que, de fato, você tem que errar uma vez. Errou, corrigiu, adaptou, prosseguiu. É até um movimento nosso, um método ECAP, trabalha hoje, né? Que é você errar, corrigir, adaptar e prosseguir, entendeu? Não faz mal você errar. O problema é quando você erra uma vez, depois erra de novo na mesma coisa, e de novo. Até quando a gente vai ficar nesse looping, né, de erros, os mesmos erros, e não viver aquilo que Deus tem pra gente de fato, né? Então, hoje, o que a gente tem pra gente, né, como o que queima em nós, na verdade, é relacionamento. E a gente usa o digital para isso. Né? E o relacionamento, de uma forma, não é só relacionamento de casais, mas o relacionamento de amizade, relacionamento de casais mesmo, relacionamento familiar, porque hoje tudo gira em torno de relacionamento. Né? Eu vim de uma família de pais separados, né? Eu tive o exemplo dos meus avós, né? Ela vem de uma família onde todos os outros parentes, tirando os pais dela, também são separados, né? E hoje existe uma guerra no reino espiritual e até no mesmo nosso mundo muito forte em relação a isso, em relação aos relacionamentos, né? E a gente precisa lutar contra isso. E hoje o que queima em nós é isso, né? Mas a gente utiliza o digital para se aproximar das pessoas, para levar a mensagem para as pessoas. E a gente hoje só está unido, né, por causa do digital. Né, utilizando a tecnologia, utilizando isso daqui, tipo, quem diria que duas pessoas de Manaus estariam conversando com alguém de São Paulo, alguém de Sul, alguém, né? Hoje a tecnologia ela nos une e parece que eu tô do lado da Vivian, parece que eu tô do lado da Fernanda, parece que eu tô do lado do Léo, parece que eu tô do lado da Lindalva, do Pablo, né, da Karen. E a internet ela permite isso. E em breve estaremos todos um do lado do outro. Com certeza, porque a gente tem certeza que todos aqui vão alcançar aquilo que querem, aquilo que almejam em seus corações, né? E para quem ficou até agora, a gente tem uma surpresa para falar para vocês, né? Hoje a gente se chama Casal de Propósito e vamos continuar nos chamando Casal de Propósito, mas o Casal de Propósito, em breve, vai virar Família de Propósito, né? Porque nós estamos grávidos, né? Sim. A minha esposa ela já vai para o 4º mês. A gente não sabe o sexo ainda da criança, mas é por isso que a gente tem ficado até ausente um pouco, né? Porque a gente tem resolvido essas pendências positivas, né? Mas a gente está sentindo que é menino. Inclusive, eu já vou até comprar uma saída de maternidade do Flamengo. Não, né? Não vai não. Não. Mas a surpresa era essa, né? E a gente nós queremos nos colocar à disposição aqui de vocês, né, para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao digital. Hoje,
A gente tem essa capacidade, a gente está evoluindo ainda, mas a gente pode ajudar, pode tirar dúvida, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a métricas de redes sociais, a métricas de tráfego, a branding, a design, a artes, a criativo, a tudo, né? Edição de vídeo, criação de página, técnica de venda, a gente fez vários cursos também de técnicas de venda. Então, assim, a gente se coloca à disposição de vocês no que for preciso para ajudar, e é basicamente isso, gente, que a gente tinha para falar hoje, por hoje. A gente né? agradece a todos que ficaram, a todos que puderam estar presentes, né? A gente sabe que todos que estão aqui é porque era para estar, a gente não sabe em qual parte vocês foram tocados, em qual parte Deus falou com vocês, mas a gente sabe que a gente conseguiu transbordar de alguma forma na vida de vocês, né? E estamos à disposição. E é com vocês, Júnior. E que live surreal, né, gente? Olha aí a minha filhota lá. Com a minha esposa. Já tô aproveitando porque eu já tô com o coração já na mão. Tem que deixar ela. Deixar não, né? Que eu tô indo para pegar elas. Que tua voz, aí ela, eu quero ver o papito. Eu digo, vem. Ela é patricinha, gente. Entrei uma vez no salão, ela me chamou de papita. Olha, ela é toda patricinha. É papito, ela só me chama de papito. Não sei, algum desenho ela viu e falou papito. Gente, eu tô aqui com convidados, né? Que eu tô aqui tava no escritório do Dr. Daniel, que também é advogado, Rafa. E aí a gente foi convidado aqui automaticamente que o transbordo você tá conectado nos ambientes, e me chamaram para um jantar aqui. Esses dias aqui tá sendo abençoado, conectando aqui com a galera. Gente, obrigado, casal, que transbordaram, que eu me lembrei, sabe de quê? Eu me lembrei da primeira live que a gente participou junto, que foi num podcast na igreja lá com o Bi. Caraca, verdade. O podcast aí, nunca foi pro ar. É porque o Marcelo não falou a parte que ele quebrou, né? Quando ele não deu ênfase, porque senão a gente ia passar mais uma hora aqui na próxima. Com certeza. Ele tem um método de como não quebrar. Ele já tem um método, já tem. Então, gente, nós vamos aí, quem está em São Paulo vai ter o evento, né? Dia 25. E vou já passar aqui para a Vivian para ela falar rapidamente, que ela tem uns negócios legais, que ela teve uma ideia, que ela conversou comigo. Mas eu estava lembrando também, casal, agora só falo casal, né? Esse é proposital, né? Casal de propósito, eles são propositais em tudo que fazem. E eu me lembro que eu iniciei o transbordo do Piorando, aí eu me conectei na live. Incrível, né? Você sabe que a live do Zoom são mais de 10 salas, aí entra um monte de gente, né? E aí eu fui rolando a janelinha aqui para ver no Zoom que dá para rolar para ver quem tá na live, aí eu fui baixando, eu falei, rapaz, eu conheço esses dois aqui. Eu conheço, eu acho que eu conheço, eu fui ver, era eles, né? E aí a gente foi, trocou ideia, aí ele mandou, na hora que eu baixei, aí ele mandou mensagem no WhatsApp, eu tô te vendo aqui, tu também tá no Piorando e tal, isso aqui foi uma coisa bem bacana. E hoje nós estamos aqui, colhendo os frutos, nós estamos aqui conectados pelo reino, entendemos que cada um aqui é essencial, tem pessoas novas, eu também não posso deixar de dar a oportunidade para vocês aqui, o Benildo, a Daniele, que está aqui, acho que é a primeira vez, eu não sei, a Gi também, seja bem-vinda, deixa eu ver mais alguém que está aqui nova, a Luciana, né, que é amiga do Pablo, seja bem-vinda, tá bom, Luciana? Em um momento mais ocasional, quero dar mais oportunidade para vocês, mas eu não vou poder me prolongar aqui porque eu tô com visita, né? Tem a galera que está aqui, que já está sempre, o Ricardo, né? Ricardo, seja bem-vindo também. E, gente, a Sabrina também, que tava com saudade de você, viu, Sabrina? Com a gente aqui no nosso transbordo. Gente, posso falar uma coisa para vocês em relação àquela semente que a Fernanda falou? Fui olhar para minha conta agora eu tomei um susto. Já estamos em R$715. Falta bem pouca coisinha já para a gente concluir. E eles falaram para mim que provavelmente eu teria que mandar mensagem até amanhã para ver se vai ter a vaga ainda, porque ou é a questão do marketing dele, mas a questão com certeza deve ser um número X, né? Porque um restaurante não é rodízio, então deve ter um número de pessoas que eles vão colocar. Então, que provavelmente eu vou dar o meu jeito de finalizar hoje para não deixar nada para amanhã, e o que der, a gente se vira aí e dá um jeito. E agradecer a todo mundo que está empenhado, que acreditou nesse projeto. E a Vivian, ela está empenhada aí na questão aí
da questão das blusas do Reset, que a gente vai participar do evento lá no ginásio do Pablo. E aí ela estava me dando a ideia de levar uma quantidade de camisas lá, para que lá no evento a gente vendesse, eu vendesse, né? Você não precisa vender, né? E lá a gente vendesse as camisas lá para fazer um bom número e o Pablo chamar a atenção da galera lá, que vai ver todo mundo de blusa preta com a blusa do Reset. Então, rapidamente aí, ela pode falar e eu vou já encerrar aqui com a gente. Oi, pessoal, boa noite, casal, família. Agora, parabéns para vocês, que venham com muita saúde e alegria para ampliar a família. E é isso aí que o Júnior comentou, que eu vi que ele postou lá no grupo, né, a ideia da camiseta, e na hora me veio a imagem, assim, no auditório, um monte de gente sentados com a camiseta, para realmente mostrar que o transbordo ele acontece para agradecer mesmo tudo isso que está acontecendo, que o Júnior teve essa ideia de fomentar o grupo e a gente se uniu rumo a um propósito só mesmo, que é o transbordo. E na hora eu falei, nossa, Júnior, não, vamos fazer mais camisetas, né? 10 camisetas, você pode fazer uma grande quantidade, e eu vi que poucas pessoas colocaram lá o nome, quanto maior a quantidade, menor o custo. Então, vamos falar para produzir mais. Eu até estava vendo algumas empresas que eu conheço aqui que produzem camiseta, qualquer coisa mais perto de São Paulo, enfim. E aí eu falei, vamos levar a ideia para o transbordo de hoje, porque sempre tem mais de 10 pessoas, então se todo mundo se unir e a gente fala, não, beleza, vamos fazer a camiseta, a gente faz esse projeto virar realidade, e lá na hora, imagina que bacana, né? Vai chamar a atenção, realmente todo mundo com a camiseta, e todo mundo, tenho certeza, que é muito abençoado no grupo, a gente consegue transbordar, e eu acho que é uma grande oportunidade essa da camiseta. E aí eu queria lançar essa ideia para a gente agarrar e fechar mais de 10 camisetas para a gente fazer o pedido. Eu acho que ele tem que fechar até amanhã, para dar tempo, enfim. Então, aí fica um valor mais acessível para todo mundo, e dá para a gente fazer uma quantidade maior, e ele já leva para vender lá, para a gente realmente mostrar todo esse movimento que nós estamos fazendo para o pessoal. E é isso, essa é a ideia. Show demais. Aí depois a gente vai conversando lá no grupo, quem quiser mandar uma mensagem no privado dela ou no meu. O Léo também tem a fábrica dele, o Léo faz também, a gente pode estar conversando melhor aí, ainda hoje, tá bom? Eu só tô aqui para dar atenção aqui pro pessoal aqui, mas ainda hoje a gente vai conversando nos bastidores e vai ajustando. Mas como sempre, né, vamos encerrar, vamos fazer um boot, vamos abençoar essa sua noite, Deus abençoe, que venha com muita saúde, ou o filho ou a filha do casal, e que a gente possa prosperar esse ano. Nós estamos no 4º mês, gente. Parece que eu vivi 4 anos. Parece que eu tô destravando 4 anos da minha vida. Na verdade, eu ainda nem passei, né? Eu tô resgatando os anos que eu perdi. Então, quando eu tô fazendo piorando, é como se eu tivesse 10 anos atrás, eu tô conseguindo chegar na estaca zero. Eu estava aqui embaixo e eu tô nivelando, alcançando aquilo que eu deixei para trás ao longo dos anos. E para mim é uma honra caminhar com vocês, para mim é uma honra poder servir vocês e aí aprender também com cada um de vocês. Então eu vou encerrar aqui com essa oração e agradecendo. Que semana incrível, que esse final de semana seja abençoado. Quem é os alunos da escrita, amanhã tem aula, mas vai ter aula depois da live, que amanhã eu fechei com o Janley. A agenda dele é totalmente restrita, ele falou 14 horas. Eu falei, mas eu ia dar desculpa, mas é na hora da live, da aula. Aí eu falei, é só uma horinha com o Janley? Então, 1 hora depois. Então, como ia ser 2 horas a nossa aula, vai ser às 3 horas. 3 horas da hora de Brasília. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, que o Senhor que nos abençoe, que abre as portas e que nos direciona ao nosso propósito. Que o Senhor dê clarificação na vida de todos aqui, para que todos possam viver de fato o propósito que o Senhor chamou. Que o Senhor possa levantar os generais do reino da última hora para serem ativadores de vidas, que pessoas sejam transformadas ao se conectar em vocês, que as pessoas ao seu redor e ao seu derredor sejam impactadas pela presença de Deus. E assim, que esse final de semana seja manifestado pela glória do Eterno. Assim nós te agradecemos por esta live de transbordo, por mais um dia que o Senhor usou
poderosamente com essa história incrível do casal de propósito, que eles sejam muito mais do que eles esperam ser, que eles alcancem muito mais do que eles almejam chegar. Que o Senhor entregue as chaves do céu para entregar o seu bom tesouro, para que eles acessem todos os recursos que estão neste tempo, para eles prosperarem na terra, e todos que estão aqui dentro. Em nome de Jesus, esfrega a mão e já é. Até a próxima, até depois, estamos juntos, até depois do fim.